Eu não estou te ouvindo. Você me ouve, Nilson? Eu não estou te ouvindo. Eu acho que E agora? agora sim, agora estou te ouvindo. Deixa eu só tentar. Só não espalhar tanto. E continua? Não, estou te ouvindo, agora Ah, estou te show ouvindo. de bola. Bom, o papo é bom e é papo com quem sabe muito, né? Cara, tô muito feliz. É o papo com o Carlos Gil. Caraca, tô muito feliz, cara. Sério, pô, Pô, que bom, cara. Também fico quero te feliz aí de bater agradecer. esse papo com a rapaziada, principalmente sendo da área aí de Madureira, onde eu não nasci nem fui criado, mas pela minha ligação com, principalmente com o carnaval, com samba, né? Eu sou, acho que quem me conhece sabe, torcedor do Império Serrano e desfilante do Império Serrano. Então, é um bairro, uma região da cidade muito, muito querida, que, enfim, já frequentei demais. Então, é um prazer falar com vocês. Pô, sensacional. Meu pai também é nascido ali naquela região, né? Foi nascido e criado na Serrinha. Então, Olha, rapaz, não tem como, né, cara? Não tem como não torcer para o Império Serrano, né? E, tem pô, uma coisa que é curiosa, Nilson, assim, pode parecer assim, é, uma coisa meio, como é que eu vou dizer, assim, muito presunçosa da minha parte falar. Mas, por exemplo, o Paulinho da Viola, né? Que é o Paulinho da Viola, dispensa grande. apresentações, portelense e tal, mas ele é de Botafogo, né? Bairro de Botafogo, se apaixonou pelo samba, acabou indo parar lá em Madureira, na Portela e tal. Então, digamos que eu tenha trilhado aí a trajetória do Paulinho da Viola, porque eu também passei a maior parte da minha vida morando em Botafogo, mas tenho essa ligação afetiva grande com Madureira, com toda a região ali, enfim, Vaz Lobo, Cascadura, toda essa área. Pô, Contemplada pelo sensacional. grande Arlindo Cruz, né? Meu lugar. É, É um pouco rapaz. meu lugar também. Sim, sim, claro. E assim, Carlos, rapaz, estou até nervoso porque realmente eu gosto muito do seu trabalho, cara. E assim, a gente aqui procura trocar uma ideia, falar de carreira, né? Falar um pouco dos rumos, né? Do jornalismo, né? Na visão, na sua visão de experiência, né? E a gente aqui compartilhar com a rapaziada um pouco de tudo, né? Carreira e caminho, enfim, a gente procura ir por esse caminho. E Não, beleza. eu queria saber de você, assim, para a gente já começar o papo, de onde veio, né, essa vontade ou, né, esse sentimento de ir para o caminho do jornalismo, cara? Porque é algo assim que eu não sei se você sempre quis trabalhar com a parte de esporte. Geralmente o pessoal que vem para o jornalismo esportivo é um atleta frustrado. Queria saber Um se pouco, você. talvez. Tem um pouco de tudo, viu, Nilson? Porque assim, a minha família, especialmente por parte de mãe, tem muitos atletas não frustrados, né? Ah, Muita gente assim não sabe, por exemplo, Marcelinho Machado, né, do basquete, foi ídolo do Flamengo e seleção brasileira, tal. É meu primo, né? Minha mãe é prima da mãe do Marcelinho. E nós crescemos muito próximos, porque estudamos juntos na escola também. E os irmãos do Marcelo também jogaram basquete. Eu tenho uma prima que jogou voleibol. A minha avó, assim, assim, quando era jovem também nadou. Tem tio avô que foi remador do caramba. Botafogo. Enfim, tem um primo meu que foi um triatleta amador e é um excelente surfista. Enfim, Cara, sempre foi uma família muito ligada ao esporte. E eu sempre pratiquei, assim, como um amador, né? Como toda criança, né? Faz uma aula de judô aqui, natação ali, escolinha de futsal, escolinha de vôlei e tal. Cheguei a jogar um pouco de futsal na Portuguesa, na ilha, uma época que eu morei na Ilha do Governador, uma parte da minha família é da ilha, né? Joguei na Casa de Espanha também, que é um clube, né, ali de Botafogo, que é muito do Maitá, né? Que é muito tradicional no futsal, e por aí vai. Mas, assim, apesar de, né, bater uma bolinha ali, até jogo meu futebolzinho, mas não sou, assim, um grande craque. E minha família também sempre teve um lado ligado, assim, não tem nenhum jornalista, mas tem um lado ligado a essas ciências humanas, digamos. Minha mãe é professora, meu pai fez direito, então já tem um caminho aí que é menos ligado à tecnologia, à ciência e mais ligado, né, a essa parte.
E eu acho que essa paixão pelo esporte e tal colaborou muito, viu, Nilson? Porque assim, eu quando era moleque gostava muito de jogar botão, né? Jogo de botão era uma paixão minha, assim. E eu narrava os jogos e com os amigos, assim, a gente fazia tabela de campeonato e meio que fazia um jornalzinho do campeonato. Acho que Pô, tudo isso tem um pouco sensacional. de origem na infância, né? Sim. Mas quando eu comecei no jornalismo, na verdade, meu primeiro trabalho, meu primeiro estágio não foi na área esportiva, não. Foi na TV Bandeirantes, na área de jornalismo geral, cidade, cobertura, né, de polícia, de eleições, de tudo isso. Aí depois acabou pintando uma oportunidade de um estágio no Sport TV, e eu já gostava muito de esporte, e foi aí que eu comecei a enveredar mais por esse caminho do esporte mesmo, né? E agora, aqui no Japão, eu estou tendo essa oportunidade de fazer de tudo um pouco, né? Eu vim por causa das Olimpíadas, basicamente, mas tenho feito de tudo. Aí surgiu pandemia, coronavírus, teve tufão, teve, enfim, viagens acompanhando comitiva presidencial, encontro de líderes no G20, e por aí vai, né? Então diversificou a pauta, digamos assim. Isso mostra que o jornalista, né, o Carlos, ele não pode ficar preso apenas ao jornalismo esportivo, né? Ele tem É, que, o jornalista é jornalista, né? Então, exatamente. Eu até não, nem tenho muito o costume de usar esse jornalismo, jornalista esportivo, jornalista econômico, jornalista. Acho que isso limita um pouco. É claro que se a gente for traçar um paralelo com a medicina, é claro que você tem um médico ali que é cardiologista, que é oncologista, que é dermatologista, mas numa situação de emergência, por exemplo, você está no meio de um voo cruzando o oceano, uma pessoa passa mal, alguém grita, tem um médico a bordo? Ninguém é pergunta, verdade. tem um ortopedista a bordo, né? Pergunta se tem um médico. E o médico tem uma formação geral que depois ele acaba se especializando. O jornalismo tem um pouco disso também, né? Embora a gente não tenha essa especialização dentro do curso, dentro da faculdade, né? Você pode até ter matérias eletivas ali que falem um pouco mais sobre economia, mas você não sai da faculdade formado como jornalista econômico. Você sai como jornalista e aí a vida profissional vai te levando, vai te encaminhando, de acordo com seus interesses, seus desejos e vontades também. Mas eu acho que o jornalista, é o que você falou, tem que estar preparado para tudo. Você tem uma área na qual você é um pouco mais especialista, que você trabalha no seu dia a dia, mas tem que estar preparado para tudo, né? Pô, Afinal de e o contas, a notícia não escolhe hora para acontecer, né? exatamente, né? Porque dentro do esporte pode acontecer algo que é meio que fora, ou então você está cobrindo algo, né? Uma partida de futebol e naquela região acontecer alguma coisa, né? Que, Exato. enfim, tem que estar preparado a todo momento. Mas eu É. queria voltar um pouco lá atrás, Carlos, e falar desse seu início. Você começou, né, estagiando na Band, né? Que é Isso. um local que assim o jornalismo é muito forte, né? Foi uma grande escola. Muita gente sai de lá. Eu queria que se você compartilhasse com a gente aqui um pouco desse seu início, como é que foi você, enfim, saindo da faculdade, garoto, pisando na porta de uma grande emissora. O que, que você sentiu ali naquele momento? O que Então, aquilo foi a dali. minha, a minha, a minha chegada à Bandeirantes foi uma coisa meio curiosa, assim, porque tem um grande amigo, assim, da minha família, dos meus pais, meus tios e tal, que é um amigo meu também, obviamente, mas mais velho que eu, que se chama José Carlos Asbeg, que é um grande cineasta. Fez, inclusive, um filme muito bacana, entre outros trabalhos, sobre a seleção brasileira da Copa de 58, né, o primeiro título do Brasil em 58 e tal. E uma vez, assim, o Asbeg encontrou, por acaso, meu pai na rua, eles se cruzaram na rua, e o Asbeg tem um filho chamado Pedro Asbeg, que também é cineasta, que também fez um trabalho incrível sobre a democracia corintiana e tal. E eles não se viam há algum tempo, né? E aquelas perguntas, como é que tá o Carlos, como é que tá o Pedro, como é que tá isso, como é que tá aquilo. E aí falou, o Carlos tá fazendo jornalismo, o Pedro também, que legal, né? E o Zé Carlos, ele trabalha ainda, né? Com vídeo, com produtora, fazendo comerciais e filmes e tudo mais. E aí ele perguntou pro meu pai se eu gostava dessa parte audiovisual, de cinema e tudo mais. Eu falei, olha, não sei, tá começando agora, não sei se tem algo. E ele falou, fala para ele passar lá, eu tô trabalhando não sei onde e tal. Aí eu fui lá conversar com ele, já não via há muito tempo. E ele falou, olha, a gente tem uma produtora aqui pequena, tal, não tem condição de
pagar salário, não sei o quê, mas se você quiser ficar vindo aqui nos seus horários livres para ver como é que edita né, um material de vídeo, como é que filma. Então, assim começou e era uma coisa voluntária. Eu ia lá quando podia, nos intervalos das aulas da faculdade. Eu estudei na UFRJ, que é ali na URCA, né? E, por coincidência, onde eu trabalhava ali, eu frequentava, era bem próximo da Bandeirante. E o Zé Carlos conhecia algumas pessoas que trabalhavam na Bandeirantes. Um dia, almoçando num restaurante ao quilo, ele encontrou com a Edileide Macedo, que era chefe de reportagem da Bandeirantes na época, e comentou, falou assim, poxa, tem um menino lá, filho de um amigo meu, que está trabalhando comigo ali, pô, mas o que ele quer mesmo é mais jornalismo, é menos cinema e tal. E aí ela falou, manda ele lá conversar comigo, meio assim, vai lá. Aí eu fui lá falar com a Edileide, enfim, ela foi com a minha cara, me deu uma chance de ficar frequentando ali, e aí pintou uma vaga e eu passei a receber lá vale transporte, ticket de refeição, uma graninha ali para todo mês para fazer o estágio na Band, e foi assim que começou. E foi maravilhoso, assim, conheci grandes profissionais, pessoas, alguns com quem eu tenho contato até hoje, outros que infelizmente já se foram, como é o caso do Darcy Moreira. O Darcy, na verdade, me deu uma grande oportunidade no mundo do samba, né? Porque o Darcy, ele trabalhava como assessor de imprensa da Liga Independente, e sabendo, num bate-papo, sabendo que eu gostava de carnaval, ele me levou para trabalhar durante 3 carnavais na Sapucaí. E foi a primeira vez que eu trabalhei na Sapucaí, na assessoria de imprensa do próprio carnaval, né? Carnavais ali dos anos 90. Bom, depois o Darcy veio a falecer, mas foi assim, um grande chefe que eu tive, uma pessoa por quem eu tenho um carinho tremendo, assim, e um grande jornalista também. Então foi mais ou menos por aí que começou. Depois surgiu a oportunidade de estágio, e aí era o Sport TV, que era a Globosat, né? Né, claro, Grupo Globo, tem uma estrutura, né, maior do que tem a Band no Rio. Eu acabei fazendo uma prova, fui aprovado, passei, e aí o resto é história, que está se completando aí agora, já tem mais de 20 anos, tem 25 anos que eu entrei na Band, meu primeiro estágio, foi em 1995. 25 anos, né? Parece que foi ontem, né, cara? Porra, só os cabelos é que mudaram um pouquinho. Carlos, eu queria saber de você outra coisa. Chegou na Globo. A Band, a gente sabe que aqui no Rio, principalmente no Rio de Janeiro, a estrutura, né, um pouco menor. Sim. E como é que é chegar lá, pisar, né, na época no Sport TV, aquela estrutura, né, que quem sabe que a Globo tem, que é algo absurdo. Como é que é pro cara que está começando chegar lá e falar, caramba, eu tô agora, faço parte do Grupo Globo? Tem o lado bom, assim, óbvio, dessa estrutura que você está falando, né? Do próprio material. Eu lembro, por exemplo, que o tipo de câmera e de fita, na época ainda era fita que se usava para edição e captação de imagens na Bandeirantes, era um tipo que a Globo já estava numa tecnologia mais avançada, era melhor. Então, para você editar o material na Bandeirantes era mais demorado, porque era uma coisa chamada Umatic na época, e a Globo já usava beta. Enfim. Esse é só um aspecto técnico que já foi um diferencial, né? Porque o seu trabalho, quando você tem um material de uma qualidade melhor, obviamente que vai fluir mais, você vai ter mais recursos de arte, por exemplo, né? De gráficos. Então, quando a gente queria fazer uma matéria na Band, por exemplo, o arquivo que a Bandeirantes do Rio tinha não era tão extenso quanto o arquivo que você tinha disponível na Globo. Então, se você vai fazer uma reportagem sobre um jogo antigo, sobre algo que aconteceu há 10 anos atrás, às vezes na Band você não tinha esse registro de imagem para você, né, poder usar. E na Globo você tinha esse registro, você tinha esse arquivo mais amplo, mais extenso. Por outro lado, todas essas dificuldades e desafios que você tinha numa TV com uma estrutura menor acabam servindo para você saber se virar, ter um jogo de cintura maior, né? As coisas são inegavelmente mais difíceis quando você tem menos estrutura. Então, você acaba, como eu falei, a primeira coisa na Band foi uma grande escola. E é isso, uma grande escola nesse sentido de profissionais que mesmo não tendo o que seria o top de linha do material do equipamento, mas eram muito jornalistas na essência, né? De correr atrás da notícia, de apurar muito bem. Então, isso teve esse lado que foi super importante. Mas, sem dúvida nenhuma, chegar assim, no Sport TV e depois na Globo com a oferta de material, de equipamentos, assim, é claro que para quem trabalha em televisão
como você chegar num parque de diversões e ter tudo ali, todos aqueles brinquedinhos coloridos e iluminados à sua disposição, né? Então, claro que ajuda e facilita, sem dúvida, né? Pô, sensacional. E, Gil, em questão também também como que eu vou te colocar assim, é, amplia também o público, né? Que eu acho que é É, o mais, a assim, responsabilidade cresce também. Quer dizer, na verdade, a responsabilidade ela sempre tá sim, presente, né? Você está falando para uma pessoa ou você está falando para 1 milhão de pessoas, você tem que ter o mesmo compromisso uhum. com o que você está dizendo, né? Porque se você, sei lá, erra alguma coisa, sempre vai ter alguém que vai estar vendo, né? Então E você não vai gravar, pode, vai mandar você pro não pode arquivo. pensar assim, eu estou fazendo uma reportagem para um jornal que vai ao ar às 3 horas da manhã e que pouca gente assiste. Não importa, se você cometer um erro ali, alguém vai estar assistindo. Você tem que ter esse compromisso, né? A mesma coisa, eu usei agora o exemplo do médico. Ele está fazendo uma cirurgia cardíaca ou está fazendo um procedimento dermatológico, né? Que não é algo que vai correr um risco de vida, por exemplo, mas ele tem que ter o mesmo comprometimento para entregar o melhor, né? Mas é claro que Exatamente. quando você está falando num ambiente enorme, assim, para milhões e milhões de pessoas, é claro que isso existe um peso grande, né? Mas é algo que eu também procuro não pensar muito, não, viu? Porque às vezes assim, você vai entrar ao vivo e aí você imagina, caramba, tem, sei lá, tem 30 milhões de pessoas me assistindo. Aí começa a dar um embrulho no estômago que você não vai conseguir trabalhar. Pô, eu imagino, muita, é falar para muita gente, é um negócio absurdo. Tem uma Gil, galera que está entrando aqui que eu já é conheço, que isso eu que eu estou ia te... vendo o nome aqui, ó. Tem a Alice, a Amanda, são pessoas que eu já conheço aqui. Luiz Felipe, meu amigo de muitos anos de escola no Rio de Janeiro, que entrou aqui também. A Amanda perguntou quantos anos de Globo. Então, de carreira eu tenho. Eu vou falar de carreira 25, porque eu Sim. considero o estágio estágio, né? Embora você não Claro. seja formado, você tem atribuições e compromissos de quem é um profissional realmente. Então, 25. De Globo eu entrei na TV Globo mesmo, em abril de 2001. Então, ano que vem faz 20 anos, na TV Globo. Antes eu tinha tido 5 anos e pouco de Sport TV, entre estágio e contratado. Um beijo para a Alice aí, estamos te acompanhando. Valeu, Alice. Pô, É que eu sensacional. tenho que. É que assim, meu segredo mais recente é que para ver aqui o pessoal tem que botar meu óculos para ver Pô, melhor óculos. aqui quem está digitando, senão eu não consigo ver direito. Eu tenho que entrar para esse grupo aí, Gil. Eu também estou enxergando quase nada. E o legal, Gil, que você, nesse tempo todo, também começou a ir para o lado de apresentar, né? Você apresentava também o Globo Esporte. Isso. Queria saber de você como é que foi essa transição, né? Porque uma coisa você está fazendo a reportagem, outra é ir para a frente das câmeras. Queria saber de você como é que foi essa transição para você. Beijo para a Ju Neres, que entrou aqui também. O fã-clube está presente. Que isso, não mereço tanto, Ju, valeu. Então, cara, foi assim. Quando eu comecei lá atrás no Sport TV, isso foi uma sorte. Eu acho que a sorte também faz parte da vida, né? Você, às vezes, está no lugar certo, na hora certa, né? Para o jornalista, isso acaba sendo muito importante, porque às vezes você presencia um fato e você, às vezes, é o único, um dos únicos a estar presente ali e tal. Enfim. Mas quando eu fiz parte de um grupo de estagiários no Sport TV, ali no final dos anos 90, quando o Sport TV estava crescendo bastante Uhum. e começou a ter o Sport TV News, que era o jornal diário. Antes do Sport TV News, ele acontecia, ele era exibido uma vez por semana, só na segunda-feira à noite, com o resumo do fim de semana esportivo. E passou a ser diário. Quando ele passou a ser diário, obviamente, assim, passou a ter uma necessidade maior de reportagens. E aí o nosso chefe na época, que era o Olívio Petit, ele fez uma espécie de recrutamento dentro da redação de pessoal, rapaziada, gente boa, ele fala assim, ô, gente boa, quem tem vontade aí de fazer reportagem, fazer vídeo, aparecer na frente da câmera e tal, e eu humildemente falou, olha, gostaria de tentar. E aí ele pegou algumas pessoas e começou a treinar essas pessoas. Né? Então, minha primeira experiência assim, num estúdio, lendo o TP, que é o teleprompter, né? Que é aquela, você vai lendo o texto ali e tal, foi nessa época. Bom, passou o tempo, eu fiquei na reportagem e tal, mas eu tinha tido essa rápida experiência. Alguns anos depois, o João Pedro Paz Leme já era o chefe do esporte da Globo. No Globo Esporte do sábado, ele me chamou e chamou o Eric Faria. E falou que queria treinar a gente para fazer esse Globo Esporte de sábado, para nós sermos eventuais substitutos
enfim, quando fosse necessário. Na época a gente tinha o seu Léo, o Léo Batista, que até está fazendo aniversário, né? Isso. Pô, então, pô, meu primo entrou aí, Bruno. Bruno, que pô, foi um grande triatleta, é um grande surfista, está assistindo a gente aí, é um dos atletas da minha Dos família que eu atletas da citei. O Brunão tá aí. Beijo, Bruno. E aí, né, o seu Léo já não fazia o Globo Esporte todos os dias. O Escobar também apresenta, mas ele também tem. Ele gosta muito de comentar jogos. Aí a Cris ainda estava com a gente, né? A Cris que está agora na CNN. Enfim. Mas aí eu e o Eric começamos a fazer esses pilotos que a gente chama em televisão. E aí acabou dando certo e, enfim, aos sábados, pelo menos um sábado por mês, eu fazia a apresentação ali do Globo Esporte, que é uma coisa que eu gosto de fazer, eu acho bem legal. Assim. O Globo Esporte é um programa que faz parte das nossas vidas, fez parte da minha infância, então acho que todo mundo que trabalha na Globo ali no esporte tem um carinho muito grande pelo Globo Esporte. E foi muito legal fazer. E aqui no Japão, eu sigo um trabalho de reportagem, mas tem um viés de apresentação também, porque, por exemplo, agora eu estou falando aqui, você está vendo esse monitor aqui atrás, é um mini estúdio, né, onde eu trabalho. Então eu uso muito, né, o teleprompter ali, e essa interação com a apresentação, de entradas ao vivo, que é uma característica mais de apresentador do que de repórter, embora as coisas se confundam um pouco, né? Mas eu faço muito trabalho na rua, mas faço muita coisa no estúdio. Com a pandemia, cresceu bastante, né, o número de horas trabalhadas dentro do estúdio, né? Ó, o Ed Monteiro também está aqui, que foi meu chefe lá no Sport TV, entrando aí presente. Também foi um cara muito importante na minha formação, assim, como jornalista. Foi editor-chefe do Sport TV News muitos anos e eu fui de um dos primeiros times ali de editores do Sport TV News e o Ed era o responsável. Na época da Copa da França, de 98, era uma turma muito boa. Valeu, Ed! Grande Ed. Gil, assim, até antes de chegar no Japão, você também, né, cobriu muito tempo Fórmula 1, né, cara? Isso. Foram 7 temporadas, 7 temporadas. E como que era isso, cara? Porque era muita viagem, você não parava. Hoje você é correspondente no Japão, você está ali no Japão, estabilizou. Mas como é que é essa coisa de você rodar o mundo acompanhando a Fórmula 1? Hoje eu estou preso aqui no Japão. O Japão está fechado para 146 países. Se eu sair, eu não volto, né, por causa da pandemia. Então, eu nem posso ir ao Brasil. Quer dizer, poder eu posso, né? Eu chego, mas aí eu não volto. Só não volta. Mas, por exemplo, teve um ano, que foi 2010, que além da Fórmula 1 ainda teve a pré-temporada. Porque a Fórmula 1 era só, não eram só os grandes prêmios. Tinha pré-temporada. Tem, né? Então, assim, a Mariana, a gente já dividia na época, a Mariana Becker, a gente também viajava em janeiro, fevereiro para os testes, né? Então tinha janeiro, fevereiro, começava a temporada em março e até o fim de novembro. É bem puxado, cara, assim, bem puxado. E eu lembro que em 2010, além de tudo isso, ainda fiquei 54 dias na África do Sul, na Copa. Então, no ano de 2010, eu fiz esse cálculo na época, não vou lembrar o número exato, mas era algo em torno de 250 dias fora de casa no Rio, né? Nossa. Então era bem puxado porque a minha base era o Brasil. A Mariana já morava na Europa, mas eu morava no Brasil. Então a gente dividia a temporada. Eu acho que por causa dessas viagens, desse excesso, né, de idas e voltas, e do cansaço, do desgaste, a partir do ano de 2008, eu comecei a fazer em 2006, né, Fórmula 1. Mas a partir do ano de 2008, o João Pedro, que era o nosso diretor na época, que foi repórter da Fórmula 1 há muito tempo, ele teve essa ideia que foi muito boa, né, de dividir a temporada meio a meio entre os repórteres. Então, eu e Mariana saía a tabela do ano, né? Ó, primeira corrida no dia, sei lá, 16 de março na Austrália. A última é no dia 28 de novembro em Abu Dhabi. A gente pegava todo aquele calendário ali e ia dividindo. Claro, a Mariana morando na Europa, ela acabava fazendo mais provas na Europa, mas às vezes também o meu deslocamento acabava sendo ainda maior, porque como ela fazia muita coisa na Europa, eu fazia muito assim, China, Japão, Singapura, Abu Dhabi, Turquia, que na época tinha. Pegava umas viagens bem longas, né? Então era bem cansativo, mas assim, um aprendizado maravilhoso, né? Foi incrível. E qual desses países, Gil, que você achou assim de uma cultura mais diferente, assim, que você falou, nossa, é diferente isso aqui. Índia. De ser diferente, assim, de ser uma coisa que você bate o olho e fala, caramba, onde vim parar, né, cara? Que lugar louco, que lugar diferente, que coisa incrível, assim. Foi a Índia, que durou pouco, né? Foi um grande prêmio que acabou rápido, porque
é um país que tem dificuldades econômicas grandes, né? E não dava muito público, a verdade é essa, assim, não lotava. Se eu não estou enganado, o Grande Prêmio da Índia durou 3 anos, talvez 4. Mas eu lembro bem que o primeiro ano foi 2011 e a Mari pediu porque ela queria muito conhecer a Índia, era um sonho dela, assim, tal, e ela pediu para fazer. Ela falou, pô, eu queria muito fazer a Índia esse ano. Eu falei, não, claro, a gente se dividia ali. Aí no outro ano, foi 2012, que eu já sabia que era o meu último ano, aí eu pedi, eu falei, pô, Mari, deixa eu fazer esse ano, que você vai continuar, então você vai poder fazer a Índia outras vezes. E eu não sei se eu vou ter oportunidade de ir à Índia, né? E foi o ano que eu fui. E aí eu acabei ficando, a corrida foi num domingo, eu acabei ficando mais 2 ou 3 dias lá, porque era uma corrida que era domingo na Índia, no outro domingo era em Abu Dhabi. Então a gente não tinha como voltar para o Brasil para voltar para a Ásia, não tinha sentido. Então eu acabei ficando mais uns diazinhos ali na Índia para poder passear um pouco, conhecer e ir até Abu Dhabi. Mas sem dúvida foi o país mais diferente assim que eu tive a oportunidade de conhecer. E um lugar que eu adorava fazer, um país super interessante, lindo, gastronomia maravilhosa e tal, foi a Turquia, cara. Que cidade incrível que é Istambul, que tem essa coisa de ser a cidade entre 2 continentes, né? Ela é parte na Europa, tem uma ponte, quando você atravessa já é a Ásia. Então, é um encontro de culturas assim espetacular. É uma cidade realmente incrível, a Istambul, que é um grande prêmio que também não existe mais, né? O Grande Prêmio da Turquia também acabou. Poxa, sensacional. O Juliano, a gente pular, né? Porque o pessoal está fazendo pergunta, eu vou abrir para o pessoal fazer pergunta, né? E, enfim, já até podem ir mandando aí que eu vou ler daqui a pouco. Tem Eu vou aqui a ajudar aqui, Alice, botando o óculos. Tati. Show. Mas a Fórmula 1, Gil, você hoje acompanhando, assim, a gente teve o Ayrton Senna, que foi o Pelé, né? Pelo menos assim, na minha opinião, o Pelé da Fórmula 1. E hoje você está no Japão. O japonês, ele é fascinado mesmo pelo Ayrton Senna? Eu acho que assim, tem muitos japoneses que até hoje são fãs do Senna, sim. Muitos colecionadores. Quando a gente vai a grandes prêmios em Suzuka, por exemplo, sempre tem alguém com o macacão do Senna, o capacete do Senna, uma bandeira do Brasil e tal. Tem bastante. Mas isso cresceu também, Nilson, tem uma explicação nacionalista japonesa, porque o Senna, na época, corria, né, claro, ele correu na Lotus e tudo mais, mas os títulos do Senna, as grandes corridas, e ele foi campeão pela primeira vez aqui, né, em Suzuka, em 88, foi uma corrida incrível, assim, e ele corria com a McLaren Honda, né? O motor era Honda. Então, o japonês ele é muito orgulhoso dos seus produtos. Isso no automobilismo, aqui dificilmente você vê um carro que não seja uma marca japonesa na rua, né? Eles são muito assim, fiéis às marcas japonesas. Então, isso começou como uma torcida pela Honda, porque como o Japão não tinha uma equipe japonesa, torcia pelo motor japonês, né? E não Caramba. tinha um grande piloto. Tinha o Satoru Nakajima na época, que não era um piloto de grande destaque. Mas isso começou com uma torcida pela Honda. E, é claro, os resultados do Senna, o fato de ser brasileiro, né? Eu acho que isso, porque o Senna e o Prost tinham temperamentos diferentes, embora o Senna não fosse um cara, tipo... Eu não cheguei a trabalhar na Fórmula 1 com o Senna, não, nem o conheci pessoalmente, porque ele morreu, o acidente foi em 1994, eu estava na faculdade ainda, né? Então muita gente fala, pô, você fez Fórmula 1, como é que era entrevistar o Senna? Eu falei, calma, gente, meu cabelo branco assim, mas eu não tenho o Aguri Suzuki, o pessoal da Doente da Sapucaí, abraço para vocês. Tá lembrando do Aguri Suzuki também. O Japão teve alguns pilotos, Takuma Sato, de uns anos para cá. Teve alguns pilotos, alguns bons pilotos até, mas nenhum desse nível de brigar por um título, de ser campeão. Então, essa fascinação pelo Senna começou aí, numa paixão pela Honda, né? E hoje em dia você vê muitos japoneses que gostam muito do Kimi Raikkonen, ele é um cara, e do Vettel, que eu acho que assim o tipo físico acabou, né? Porque você não vê um japonês lourinho de olho azul. Então acho que essa coisa de como o Hamilton, né? Que foi o primeiro piloto negro campeão da Fórmula 1 também. Então eu acho que na China e no Japão os pilotos que têm um tipo físico muito diferente do padrão oriental acabam atraindo muito a torcida, especialmente a torcida feminina, porque as mulheres aqui no Japão são muito fervorosas com o esporte. Isso é muito legal. Você vai a um jogo de vôlei, de beisebol, de futebol aqui, é impressionante a quantidade de mulher que vai sozinha, vai em grupo de amigas, que é fanática por esporte. Isso é muito bacana aqui. E que são fãs de Fórmula 1 também. Então, assim, tem muito grupo de meninas, assim, fã-clube do Hamilton, fã-clube do Raikkonen. E eu imagino que isso seja por serem tipos físicos diferentes,
demais do padrão oriental, né? Você tem um piloto negro, um piloto louro, finlandês de olho azul. Eles são muito diferentes do que é o japonês, né? Do que é o oriental. Eu atribuo a isso, eu acho que é por isso. Mas o Senna tinha isso, que começou com a Honda e, claro, logo depois, por causa das conquistas, do carisma, das vitórias do Ayrton, isso isso se tornou um legado. Mas também muita gente fã do Piquet, né? O Piquet também tem uma legião de fãs muito grande. E depois o Rubinho também, muito carinho da torcida. O Massa, muito carinho da torcida. Acho que o fato de ser o Brasil traz isso também, né? Acho que no esporte, assim, o público internacional, de modo geral, gosta muito de tudo que é Brasil, né? Seleção brasileira, o vôlei brasileiro. Poxa, bacana, O bacana pessoal mesmo. reparou até que eu tô com óculos diferente. É que isso aqui é que eu faço mais outras lives com outro óculos. É que isso aqui é daqueles de farmácia, sabe? Que você compra na hora. Uma vez eu não consegui achar, comprei na farmácia e foi o que eu peguei aqui na hora para fazer a live. Não, ontem eu estava acompanhando a live e só para te informar, ô Gil, eu acordei na hora do hora 1, tá? Então, Opa, boa! eu acompanhei você nos horários, né? E Então fica acompanhei ligado na aí que live. daqui a pouco tem Jornal da Globo. Eu tenho até que mandar o texto aqui para eles, que daqui a pouco tem a participação do Jornal da Globo. Porque hoje, ó, 1 ano para as Olimpíadas já. Hoje já é dia 23 aqui, né? Hoje Já é, né? hoje falta 1 ano para a abertura dos Jogos Olímpicos. A gente espera que os Jogos aconteçam, né? Obviamente. Então, se tiver Olimpíada, hoje falta 1 ano. Mas assim, pelo que você está vendo aí hoje, você acredita que tenha realmente a possibilidade de ter as Olimpíadas, dependendo do país Japão, né? Não dos outros Não, países? possibilidade, claro que tem. Né? Possibilidade, é claro que tem. O Japão está passando por um momento difícil. Ontem foi recorde. Tem Vivo no Bom Dia Brasil, o Ed está lembrando aqui. Tem Vivo no Bom Dia Brasil. Mas para mim, Ed, o Vivo do Bom Dia Brasil é só 9h30, 9h45 da noite. Então, o dia está só começando. É daqui a 12 horas o Vivo do Bom Dia Brasil. Que para mim é Boa Noite, Japão. Possibilidade tem, mas o Japão está passando por um momento difícil. Ontem teve recorde de casos aqui, foram quase 800. É claro que para uma realidade do Brasil, que você tem, às vezes, 1.000 mortes, às vezes não, frequentemente 1.000 mortes por dia, você tem 800 casos, não são mortes, são casos. Parece pouco, né? É pouco, mas para o Japão é um crescimento perigoso. Assim. As pessoas estão começando a ficar preocupadas novamente. Mas, Nilson, é impossível a gente afirmar que vai ter, sabe? É impossível. Hoje não tem como a gente dizer vai ter. Raquelzinha, um beijo. Raquelzinha também é amiga de longa data, está aí na área. É impossível a gente afirmar que vai ter Olimpíada. A gente torce para que tenha. Acho que as medidas estão sendo feitas. Há uma esperança de ter uma vacina até o fim do ano. Né? A Universidade de Oxford está estudando. Tem a vacina chinesa. Tem vários projetos aí sendo desenvolvidos no mundo inteiro, inclusive universidades aqui do Japão, e com voluntários sendo testados. É a esperança que a gente tem. O cenário que me parece mais possível hoje é que tenhamos uma Olimpíada com restrições. Com restrições, talvez, na quantidade de torcedores nas arenas, que não tenhamos arenas lotadas e que seja respeitado algum tipo de distanciamento social, que tenhamos, não sei, talvez um número reduzido de credenciados até, de pessoas trabalhando, talvez um número menor de atletas em algumas modalidades que você tem um número de inscrições que é muito alto, como natação e atletismo. São aqueles atletas que vêm pelo espírito olímpico, vêm para participar, que já se sabe que não tem nenhuma condição nem de avançar na sua primeira eliminatória. Um atleta de 100 metros rasos que não vai correr abaixo de 11, abaixo de 12 segundos às vezes, mas que vai lá para representar a sua nação, o que é bonito do ponto de vista do espírito olímpico, mas que no momento de pandemia talvez seja algo que seja sacrificado em nome da realização propriamente dita dos jogos, né? Você talvez diminuir um pouco o número de atletas para poder fazer com que os jogos aconteçam. Então, são vários cenários que estão sendo estudados. A gente torce para que aconteçam num ambiente saudável, obviamente, que não represente risco para ninguém, porque é uma grande celebração da humanidade, é uma festa bonita. É o maior evento, né, hoje? É um evento maravilhoso, sem dúvida. A Copa do Mundo tem toda a emoção do futebol, mas eu acho que a Olimpíada, em termos de histórias de vida, de superação, e tem a Paralimpíada também, né? Sim, porque a gente tem a Copa do Mundo, mas você não tem uma Para-Copa do Mundo. Você não tem uma oportunidade dada. A gente sabe que tem futebol, por exemplo, de amputados, de cegos, com pessoas que têm paralisia cerebral, tudo isso existe, né? Mas você não tem uma Copa do Mundo disso, depois da Copa do Mundo. E na Olimpíada você tem. A Olimpíada é mais, nesse ponto de vista, a Olimpíada ela é mais inclusiva, né?
ela inclui mais cidadãos do que a Copa do Mundo. E a gente fala muito da Olimpíada, às vezes esquece da Paralimpíada. Quando você cancela os Jogos Olímpicos, você cancela os Paralímpicos. Então, é mais uma quantidade enorme de pessoas com histórias de vida sensacionais, maravilhosas, e que perdem essa oportunidade de mostrar seu trabalho, seu talento para o mundo, né? É verdade. Gil, mas assim, olhando, isso falando de Japão, mas Ásia, né? Países, né, ao lado ali, enfim, China, Coreia, como é que está a situação nesses países? Eu A estou Coreia teve um aproveitando de pico. Lopré aqui. A Coreia teve um pico de casos, assim como já está acontecendo agora no Japão. Com a Coreia aconteceu há um mês e pouco. E eles, né, conseguiram achatar essa curva de novo. Eu acho que o Japão vai conseguir também, porque aqui as pessoas têm respeitado bastante as regras de isolamento, têm usado máscara sempre e tal. Eu acho que vai, né, torço para que consiga. E o número de mortes não está elevado e os casos, na maioria, aqui têm sido leves. Então, as UTIs não estão sobrecarregadas. Tem isso também, que é um aspecto positivo diante de um cenário que, obviamente, é negativo. A China também está conseguindo controlar, embora, assim, as notícias que vêm da China a gente, né, nunca sabe, porque há um controle estatal muito grande sobre as notícias chinesas. Mas o que eu acho que também pode acontecer, Nilson, é que, assim, país, por exemplo, se houver um controle da epidemia na Ásia, nos Estados Unidos, na Europa, tal, talvez eles restringam a América do Sul, a África, ou os atletas dos países que têm condições, como o próprio Brasil. Muitos atletas estão indo para Portugal treinar, e isso permita que esses atletas façam essa quarentena, mesmo que sejam do Brasil, façam uma quarentena em algum lugar em que os casos não estão tão altos assim e possam ser autorizados a entrar no Japão. Isso também vai ter que mudar, porque o Japão hoje não está autorizando a entrada de ninguém, né? Para ter Olimpíada, precisa ter um cenário melhor para que essas pessoas possam entrar no Japão. O que me parece também é que pode ser uma Olimpíada com menos participação internacional, com menos turista, com menos gente de fora, e as arenas sejam tomadas por torcedores exclusivamente japoneses. Assim, essa demanda pode ser suprida só com os japoneses. O japonês gosta muito de esporte e é um país que é a terceira economia do mundo, né? É um país rico que tem poder aquisitivo para comprar os ingressos. Então você conseguiria facilmente lotar todos os ginásios, estádios e tudo daqui só com o japonês. Não é o ideal, né? A Olimpíada é uma festa mundial, mas num cenário como esse, talvez seja necessário você dar uma restringida e talvez só japoneses assistindo as competições. A verdade é que a gente não sabe como vai acontecer. A gente torce para que aconteça, mas é muito prematuro ainda a gente tentar adivinhar como é que vai ser, né, daqui a um ano. É muito no campo da especulação, né? Não Total, tem... totalmente. Eu vou aproveitar, vou abrir aqui para o pessoal que está participando. Acho que é a Alice Anne Pereira. O que Isso. você almeja fazer a mais na sua profissão, Gil? Pô, boa pergunta, Alice. Eu acho que a gente sempre quer um pouco mais, né? Se você perguntasse assim, qual é seu sonho quando começou lá atrás como estagiário? Eu diria assim, eu gostaria muito de cobrir uma Olimpíada, de cobrir uma Copa do Mundo, né? Eu sempre gostei muito de esporte e tal, era meu sonho. Já tive a oportunidade de cobrir mais de uma Olimpíada, mais de uma Copa. Mas é claro que vai chegando e você, assim, pô, tem mais uma aí. Onde é a próxima? Vai ter uma Olimpíada em Paris. Pô, quem não quer, né? Pô, Quem sensacional, não né? gostaria de fazer uma Olimpíada em Paris? Eu acho que, assim, a vida é feita desses novos desafios, né? De novas descobertas e de surpresas que surgem. Eu, por exemplo, eu vou completar essa semana 2 anos de Japão, né? Essa semana também faz aniversário da minha chegada aqui. Eu, há 3 anos, não tinha a menor ideia que ia morar no Japão, né? Então, assim, não sei, assim, objetivos. Eu também tento. Essa epidemia, essa pandemia, né? Acho que nos ensinou também não querer ficar fazendo planos muito. Mas não sei, talvez daqui a alguns anos ter a oportunidade de morar num outro lugar, num outro país, uma outra experiência, é uma coisa que, né, seria interessante. Eu acho que seria legal. Acho que é por aí. Entendi. Mas ainda acho que tem muita. Eu gosto muito de ser repórter, sabe? De contar Uhum. histórias, de conhecer pessoas e personagens. Então acho que ainda tem lenha para queimar nesse caminho ainda, para pensar em outra coisa. Pô, sensacional. Ó, Ela perguntou se tem alguma coisa também que eu não realizei e que eu gostaria muito de realizar. Vou pensando aqui, vai seguindo aí. Antes do fim show. da live eu tento responder essa. Beleza. Ó, o Thales Augusto, que é garoto bom demais, tá? O garoto repórter, muito inteligente.
O Thales está fazendo faculdade, vai ser um Abraço pro futuro bom Thales aí. jogador. Ele está perguntando aqui, ó, como está sendo a experiência aí no Japão? E o que mais tem sido trabalhoso para se adaptar ao país novo? Você Não, já imaginava? o país a gente já está adaptado, assim. A verdade é que o idioma eu não aprendi e eu meio que já desisti também, porque eu trabalho com pessoas que falam português, falam inglês e tal. E eu fui meio preguiçoso, confesso. Se eu tivesse me dedicado mais nas horas vagas e pego ali o livro e estudado e tal, óbvio, eu acho que eu teria aprendido um pouco mais, assim, um pouco melhor o japonês, coisa que eu não falo. Mas a verdade é que o Japão é um país fácil de se adaptar, assim, apesar da distância, do óbvio choque de culturas, mas é um país que as coisas funcionam muito, o transporte é muito bom, a segurança é, pô, sem comentários, né, cara? A gente convive, né, com tanta violência, com tanta. Né, a gente fica até, caramba, como é que vai ser quando voltar com as crianças? Eu tenho 2 filhos, né? Como é que vai ser, assim? Vou deixar meu filho sair andando de bicicleta por aí de qualquer jeito, voltar para casa de madrugada. Ele não volta para casa de madrugada, que ele é pequeno ainda, mas a gente, cara, volta tranquilaço, pega a bicicleta, deixa na estação de metrô sem corrente, sem nada, e sabe que ela vai estar lá na volta. Então, quem não se acostuma a esse tipo de coisa, né? É muito mais fácil do que você sair da Suíça e morar na Síria, no meio da guerra, né? Pô, O contrário é sempre mais fácil, né? Pô, que mudança, hein? Pois é, E, né? Gil, e agora só voltar um pouquinho, né? Que o pessoal quiser participar. Inclusive, o Rafael De Angelo entrando aí, um abraço. De Angeli está lá de Paris. De Angeli, pô, também um colega querido, amigo, assim, um jornalista espetacular. Está dando um show aí na cobertura também da pandemia, de todos os assuntos esportivos e não esportivos, né? Porque a gente é companheiro de esporte, mas está fazendo muito de outros assuntos, né? Outros assuntos eu estou sendo bondoso. Estamos fazendo muito de coronavírus É nesse verdade. momento. E o De Angeli está mandando bem demais aí. Cara, aquela live de vocês lá tem que virar um programa, cara. Sério mesmo. Pô, Mas, vamos pensar. Já é, tem aqui nossos seguidores fiéis sim. aí. Gil, e aí, eu só queria te fazer a pergunta agora falando de transmissão de samba, né, cara? Você foi um narrador, né, dos desfiles de escola de samba. Para você também acho que foi algo assim que saiu diferente, né? Saiu da caixinha ali e foi fazer algo muito prazeroso para você também, né? Cara, para mim foi, você está falando de realizações de sonho, assim, foi um sonho, assim, que eu não sei, assim, quando voltar pode ser assim, um sonho que se repita, não sei, mas porque assim, eu sempre adorei carnaval e desfile de escola de samba especificamente. Eu lembro muito quando era criança, assim, que não ia para Sapucaí nem nada e às vezes assistia o desfile na casa da minha avó, ou mesmo na minha casa, e tinha todas aquelas referências, né? Tanto da Globo quanto da Manchete, né? O Vanucci narrando, Paulo Stein, Fernando Pamplona, Haroldo Costa, Zé Carlos Rego, eram assim, Paulinho da Viola, Leci Brandão, assim, figuras lendárias, né, cara, do carnaval, do samba, assim, e que eu assistia assim maravilhado e falando, pô, que legal, eles sabem muito, né? E absorvi aquilo. E eu confesso, ficava imaginando, pô, se um dia eu tivesse a oportunidade de estar ali, né, e falando o que será que eu falaria e tal. E eu tive essa oportunidade ao lado da Mariana Gross, que é uma amiga querida, assim, que tem Monster, muita né? experiência na condução do carnaval. Então foi muito fácil trabalhar é muito fácil trabalhar com a Mariana. E tive a sorte também de trabalhar um pouco com o Leandro, né, cara, que é um carnavalesco, assim, dos mais geniais de todas as gerações. Não estou nem falando da atual do carnaval, mas o Leandro é um cara, assim, inteligentíssimo. A Lucinha Nobre, que é queridíssima, assim. Teve o primeiro ano com o Mumuzinho, que é um cara muito bacana, assim, foi muito legal também. Então, foi maravilhoso, assim. E eu adoro a Série A, o grupo de acesso, o antigo segundo grupo, né? Eu acho que é muito raiz do samba ali. É, comunidades super apaixonadas de escolas que às vezes levam anos e anos e anos e anos e não chegam no grupo especial, não conseguem, mas o amor não diminui, né? E é muito legal, é uma coisa assim que realmente é para quem é apaixonado pelo samba e pelo carnaval acompanhar as 2 noites da Série A, né? Então, claro que o grupo especial tem o luxo, tem o espetáculo, tem a tradição também, né? Pô, tem a Portela, tem a Mangueira, tem a Beija-Flor, tem a Mocidade, tem o Salgueiro, enfim, tem todas essas escolas que fazem a história do carnaval. Mas a Série A tem essa coisa da identificação, da paixão de comunidades
que muitas vezes não se veem tão representadas ou, né? E que você Verdade. está dando um espaço. Então, isso para mim é- foi uma O, oportunidade, assim, Gil, uma experiência incrível. o O pessoal Ed que está às vezes. lembrando que esse foi o Davi do Pandeiro, né? Uma das vozes do Carnaval, Davi do Pandeiro, que conduziu na Avenida, falando de serial, né, histórico, dono da terra da Unidos da Tijuca, que é um samba maravilhoso, foi campeão com a Tijuca no grupo de acesso. Davi do Pandeiro, que também cantou na Mocidade. Bom, o Davi do Pandeiro é um cara de uma voz incrível, né? Então, Sensacional. E fica tem aqui aqui nosso o pessoal sentimento. o pessoal do Doentes da Sapucaí tá pedindo para você fazer uma live com eles de carnaval. Pô, Inclusive, eu só vi uma. marcar. Aí, ó. Eu sou doente da Sapucaí também. Aí, ó. Eu, então, Eles ó. mandam, eu sigo o doente da Sapucaí. Depois vocês me mandam aqui a gente marca o. Pô, Ô, Ana Cláudia, beijo para você, para o Creso, para a Clara, para sensacional. o Pedro, para todo mundo aí. Ô, Gil, e o interessante, eu vou te falar, eu não sou um cara muito do samba, não, né? Eu sou um cara mais do heavy metal, né? Essa coisa, mas O do esse Charme, não é não? Não é do baile Charme, não? não, não. Eu sou um morador de Duque de Caxias que é mais heavy metal, escuta um pouco mais de rock. Mas eu me apaixonei com o desfile da Intendente Magalhães, cara. Eu fiz esse ano pela Rádio Bicuda FM, a transmissão lá, cara. E, cara, foi assim, sensacional a comunidade, a gente fazer o desfile da tradição. Eu tenho essa lacuna na minha vida, viu, Nilson? Eu É não, eu sério. nunca fui assistir o desfile da Intendente ao vivo, cara. Eu já vi pela internet, né? O Uhum. pessoal da Rádio Arquibancada, Faz um que, trabalho que, que dá um incrível. super apoio ao carnaval, e o Anderson Baltar, da Rádio Arquibancada, é meu colega não de turma, mas de faculdade, né? Da UFRJ na época. E sempre foi um cara muito apaixonado por carnaval. Chico Frota também, então o pessoal da Rádio Arquibancada tem esse trabalho, né? De transmitir a Intendente. E eu tenho esse plano ainda de Poxa, quando eu voltar e assistir o desfile. Mas é isso, são escolas muito fortes, né, cara? São comunidades muito fortes. A gente está tradição, falando aí, né, você falou da tradição, mas a gente está falando de Jacarezinho, assim? Unidos de Lucas, Cabuçu. Bom, a Lins Imperial agora voltou para Sapucaí, que vai desfilar na Série A ano que vem. Mas, assim, tem muitas comunidades. Leão de Nova Iguaçu, enfim, tem muitas comunidades fortes. Hein? E agora tá na onda das escolas de samba dos clubes de futebol, né? Ainda tem isso, né? Vamos ver como é que vai ser. Assim, já tinha saído do Rio, né, quando essa onda se fortaleceu um pouco mais. Eu te confesso, eu tenho um pouco de pé atrás, assim, não sei como é que. Eu não gosto muito dessa, Da a mistura, né? priori, né? Eu posso não quero ser preconceituoso também, né? Mas eu quero conhecer melhor. Eu não quero falar que sou contra sem conhecer as escolas, as pessoas, as comunidades, enfim. Mas eu só tenho um pouco de receio que isso acabe virando, como às vezes acontece em São Paulo, que a escola do Corinthians não pode desfilar no mesmo dia da escola do Palmeiras, aí a Gaviões da Fiel não pode ter verde na fantasia. Como é que vai falar um enredo, sei lá, sobre ecologia, não vai ter verde? É É umas verdade. coisas que eu não consigo entender muito. Mas enfim, eu acho que se for em benefício, uma coisa pacífica, em benefício da cultura, do samba, também tudo bem. Eu vou te falar, Gil, assim, eu achei que faltou aquela coisa da comunidade, enfim, né, eu pensei assim, mas o do Botafogo eu já achei que, apesar de ser rubro-negro, né, Uhum. eu achei que o do Botafogo, assim, os caras estão fazendo um trabalho bonito. O Léo Russo, por exemplo, tem ajudado, tem colaborado. O Adnet fez samba, né? Pelo Fez samba da samba, São Clemente, mas fez samba do Botafogo Samba Clube também. É isso, né? A gente não pode olhar com preconceito, né? É o que eu tô falando assim. É uma ideia que, se você me perguntar de primeira, você gosta da ideia? Eu vou dizer, não sei, tem dúvidas, preciso refletir a respeito. Mas é porque, na verdade, eu não conheço. Por exemplo, o Botafogo Samba Clube é uma escola ligada ao Botafogo. Tá, ok, beleza. Mas tem guerreiros tricolores, né? isso, Imperadores rubro-negros, e rubro-negro, tem a do tem a do Vasco, que Vasco é também, União Cruz Maltina, é isso? É acho alguma que é coisa, isso. alguma coisa Cruz Maltina, né? Tem o do Mas Olaria, a do Olaria é bacana, do como é que Olaria, vai lidar com independente de olaria, né? Como isso. é que vai lidar com quem é torcedor de outra escola ou com as cores de outro clube, enfim. É uma coisa, realmente. E, Gil, a gente está, acho que já está até caminhando. A gente tem mais ou menos uns 6, 7 minutos aí para a gente fechar o nosso papo, né?
E eu queria agora trocar uma ideia. E eu não respondi a Alice, né? Isso. Alice, depois eu vou pensar, eu te respondo. Vai lá no. Cobra ele, hein? É. Ô, Gil, e agora falando do caminho do jornalismo, cara. Pessoal que está se formando nas faculdades. Qual conselho que você dá para essa rapaziada nova que está enfrentando um mercado hoje em dia um pouco mais, né, enxuto, né? Porque. Então, eu acho, desculpa te interromper, eu acho que assim, o enxuto é por um lado, né? Se você pensar nas grandes empresas de mídia e comunicação como nós conhecemos, né? Porque realmente, por exemplo, o jornal de papel, você hoje tem menos opções do que tinha, sei lá, nos anos 40, que você tinha 30 e tantos jornais circulando na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital da República. Né? Hoje você tem menos. O jornal de papel está perdendo espaço para outros tipos de mídia. Mas que outros tipos de mídia são essas? Por exemplo, isso que a gente está fazendo agora é uma forma de comunicação, não deixa de ser uma forma de jornalismo, é uma forma de você passar informação para as pessoas. Então, esse é um mercado que está crescendo que a gente não sabe como vai ser daqui a 10 anos. Né? Como é que vão ser as lives, de que outras redes sociais serão criadas, de que maneira essa informação vai se disseminar. Né? Você tem o YouTube, a Alice está lembrando aqui, sim. Você tem. Hoje é muito mais barato você comprar um equipamento e montar um mini estúdio na sua casa. Né? Por exemplo, se fosse aquela história que eu falei, sair da Band, cheguei na Globo, era um equipamento e tal, eram coisas de 50 mil dólares. Tal. A gente está falando de coisas que hoje, com às vezes, eu não estou falando que é troco de pinga, não. Claro que 500 dólares é dinheiro. Mas o que eu estou falando é que, assim, se você juntar uma galera, fazer uma vaquinha e comprar uma câmera que vai filmar bem, com qualidade, ou um celular que filma com qualidade de HD hoje, é muito mais barato do que você montar uma estação de televisão há 10 anos atrás. Né? Então, isso também é algo que a gente está vivenciando, essa nova comunicação, essa nova forma de se comunicar e de se transmitir, de produzir. Né? Porque hoje muita gente é produtora de conteúdo. E aí vem a parte de você ter cuidado. Né? Cuidado com a fonte, cuidado com a credibilidade, da onde está vindo isso, o que a gente está compartilhando, que mensagem a gente está encaminhando, da onde veio isso. Isso se tornou um perigo também, porque as fontes de informação se tornaram mais difusas, né? Você tem mais gente produzindo conteúdo, produzindo informação. É uma nova realidade que, assim como é difícil dizer se vai ter Olimpíada daqui a um ano, é difícil dizer como vai ser isso daqui a 10. Porque quando eu comecei, você praticamente não tinha internet, batia na máquina, né? Botava carbono atrás da folha para fazer a cópia. E olha só quanta coisa aconteceu em 25 anos, que numa perspectiva histórica não é nada, né? 25 anos, uma pessoa de 25 anos é um jovem que está começando a vida, né? É verdade. Então tem muito para crescer. Eu acho que tem muito, respondendo a tua pergunta assim, tem muito para crescer. O mercado ele é enxuto das grandes empresas que a gente conhece hoje. Mas a gente não sabe como serão essas grandes empresas amanhã. Né? Se haverá centenas de pequenas empresas produzindo também conteúdo. Né? Entendi. E, Gil, eu queria. Uma curiosidade que eu tenho. Você acompanha muita coisa da TV aí japonesa ou não? Eu fico muito Acompanho curioso. no que é possível, né? Porque assim, eu não entendo japonês, mas ontem mesmo eu assisti a um jogo aqui do Campeonato Japonês na transmissão local. Tem uma coisa que é curiosa, enfim, tem muita diferença, mas uma coisa que é curiosa, assim, nós temos uma estética de televisão no Brasil que é muito ligada ao padrão americano, inclusive dos âncoras, dos apresentadores serem pessoas conhecidas, né? O uso do terno e gravata, a passagem, que é aquele momento em que o repórter aparece na televisão. A TV europeia não tem nada disso, por exemplo. O repórter muitas vezes faz a reportagem, só bota a voz e você nem sabe qual é a cara dele. Ele aparece esporadicamente, ele não é tratado meio como um astro, como uma pessoa famosa, não é. Aqui no Japão, eles têm uma preocupação com essa estética que é muito menor que a nossa. Então, por exemplo, essa camisa que eu estou usando aqui, muito provavelmente para fazer uma matéria eu não usaria, porque ela é quadriculada, ela meio que chama atenção, assim, desvia o foco do telespectador. Isso foi o que a gente aprendeu na TV brasileira. Mas aqui no Japão, cara, eles não estão nem aí com isso. Qualquer roupa é roupa, não tem muito isso. Eles, às vezes, o repórter está ali dando uma notícia, o apresentador. Entra uma pessoa no estúdio, entrega um papel na mão dele, porque acabou de acontecer alguma coisa. E ele pega aquele papel, para o que ele está falando, ó, acabaram de me entregar isso aqui, ó, eu vou ler aqui, ó.
Isso não aconteceria sei lá, no Jornal Nacional, né, na CNN, no Jornal da Band, não aconteceria. Você tem aquele padrão, as pessoas estranhariam, interpretariam, nossa, ai, que coisa horrível, o Jornal Nacional interrompeu e o Bonner pegou um pedaço de papel para ler. Né? Causaria um estranhamento, coisa que aqui não é estranhamento nenhum. Então é uma estética completamente diferente. É muito interessante assistir a TV japonesa e a TV europeia, porque ela é muito diferente da brasileira, que segue um padrão mais americano de transmitir a notícia, entendeu? Então é interessante, assim, é bem diferente. Pô, eu tinha Mas era essa papo para uma live inteira. Não, show. Gil, a gente já tá indo pro finalzinho, né? Ou não, peraí, eu não lembro qual Tem uns 5 horário. minutos, né? Começamos às 9, não Né? foi isso? Então, vou emplacar mais uma pergunta, né? Que as Daqui a curiosidades pouco são... aparece a regressiva para você aí. É porque eu quero encerrar, poxa, tranquilo, né? Gil, e você, nessa pandemia, né? Claro, você acha que foi uma das pessoas que mais produziram, né? Acho que você Peraí, nunca trabalhou tanto. Alex Ribeiro está aqui, filho do grande Roberto Ribeiro, que completaria 80 anos de vida. Um beijo, Alex. Saudações imperianas. Vai, continua. Pô, sensacional. Boa sorte. Você foi um dos que mais produziu, mas eu queria saber de você, o que você faz na sua hora vaga, que você não está trabalhando, que está relaxando, você assiste filme, o que você procura fazer? Vejo muito filme, vejo muita série. Acabei de ver Dark, que é uma série sensacional. Adorei. Muita coisa infantil também, né? Porque eu tenho um filho de 9 e uma filha de 5. Eles adoram Harry Potter, por exemplo. Desenho animado, coisa que criança gosta de ver e tal. Mas uma coisa que é boa aqui do Japão, Nilson, que de Tóquio, né? E do Japão, de modo geral, Tóquio é uma cidade que tem muito parque, muita área verde. Então, eu não tenho carro aqui e a gente faz muito passeio de bicicleta, vai muito assim nas horas vagas, vai muito aos parques, gosta de fazer piquenique, de levar uma bola e bater uma bola no parque. Então, isso é uma coisa que a gente faz bastante. Não tem praia em Tóquio, mas assim, se você pegar um trem aqui e dá 1 hora e pouco, 2 horas de Tóquio, tem praia também. Então, é uma praia que não é igual a do Brasil. Tem até uma região aqui do Japão mais ao sul que tem praias, parece o Caribe, é maravilhoso. Mas não dá para você ir toda hora, tem que pegar avião. Tal. Mas, assim, o que eu mais faço é isso, ir a parques com eles. Às vezes, agora, nem tanto, mas a gente gostava, assim, de, no fim de semana ir almoçar fora, enfim, sair para comer uma pizza à noite. É uma vida bem família aqui, viu? A gente tem um grupo já de amigos, maioria brasileiro ou latino, e de vez em quando a gente faz coisas juntos também, na casa de um do outro, né? Tem uns amigos nossos que moram numa casa que tem uma área, um quintal assim, que dá para fazer um churrasquinho, às vezes a gente queima uma carne lá também, toma uma cervejinha gelada. É uma vida bem pacata, assim. Apesar de ser uma cidade grande, é uma vida bem tranquila. E a gente imagina, né, que a vida no Japão, né, seja assim, né? Eu, pelo menos, tinha essa visão de que era um pouquinho mais, né, acelerado, mas no caso é mais tranquilo. É interessante Tóquio é uma metrópole muito grande, mas ela é como se fossem várias cidades dentro de uma cidade só, até administrativamente falando, que tem uma governadora e várias subprefeituras. Por exemplo, eu moro numa subprefeitura que se chama Minato. Então, por exemplo, eu pago imposto para Minato, eu não pago para Tóquio. Se eu tiver, eu vou a um hospital público de Minato. As crianças, se elas fossem estudar numa escola pública japonesa, que elas estudam numa escola privada internacional que é inglês, mas se elas fossem estudar numa escola japonesa, era uma escola de Minato, porque o imposto vai todo para essa área onde a gente mora, entendeu? E aí você tem acesso gratuito a serviços dessa área. Então, você acaba, toda a área, todo o bairro de Tóquio tem parque, porque se você tiver um grande terremoto, você corre para essa área de parque, que é uma área aberta, que tem menos risco, óbvio, de ter um colapso de um prédio e as pessoas se machucarem. Então, você já tem esse treinamento, você já sabe para onde ir no caso de um grande terremoto. E por isso, Tóquio tem muito parque, tem muita área aberta, verde. E aí, você acaba aproveitando muito isso, entendeu? Gil, 16 segundos. Quero te agradecer demais. Pô, tá? Valeu. Papo, cara. E você é uma pessoa sensacional, cara. Obrigado mesmo. Valeu, Nilson. Obrigado a todo mundo aí. Um beijo. Beijo a todo mundo. Valeu, gente.